Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e hoje eu trago aqui para o canal um filme fresquinho de 2024, Planeta dos Macacos, O Reinado, que eu ainda não tinha assistido, mas agora está disponível para quem quiser assistir no Disney+. Só antes da gente seguir, já deixa o joinha aí no vídeo, não te custa nada, é de graça e ainda ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o sininho ativo para você ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo por aqui. E agora sim, bora criar algumas pontes com o Planeta dos Macacos, O Reinado. Esse filme começa mostrando o funeral do César e logo em seguida você já tem um baita de um time skip, né, de várias gerações. Se você não faz ideia de quem é César, ele era o protagonista dessa trilogia do Planeta dos Macacos mais recente aí, que começou em 2011. Mas olha, dá pra assistir o filme numa boa mesmo que você não tenha assistido a trilogia, embora algumas cenas e algumas referências fiquem mais legais para aqueles que assistiram. Enfim, o protagonista desse filme aqui é um macaco chamado Noah e ele pertence a um clã chamado o Clã da Águia, em que os macacos criam as águias desde filhotinho, desde dentro dos ovos, e adestram elas como fiéis animais de estimação. Eu não entendo Águia do Sol. Eu entendo. Ela odeia Noah. Nessa época, o planeta é dominado por diversos clãs de macacos e os seres humanos estão bem escassos. Isso porque séculos atrás, que é quando se passa a tal trilogia que eu mencionei, a gente fica sabendo que o ser humano produziu um vírus que praticamente dizimou a humanidade. Os poucos seres humanos que sobreviveram ficaram meio debilitados, né? Eles perderam a capacidade de se comunicar, eles ficaram mais limitados. E por outro lado, os macacos ficaram muito mais inteligentes e é por isso que eles dominaram o planeta. No entanto, como a gente vê nesse filme, existem exceções. A May é uma personagem que é um ser humano e ainda assim ela é totalmente inteligente, capaz de se comunicar, falar, e isso deixa o Noah de queixo caído. Você disse que essa nova era mais esperta que outros. Espere um pouco. Alguma inteligência, certamente, Eu tenho mas... um nome. May. Eles se conhecem melhor, eventualmente, depois que o Clã da Águia é capturado e escravizado por um outro grupo de macacos que é liderado ali por um gorila. Nesse meio do caminho, o Noah também conhece um orangotango chamado Haka, e esse orangotango ele ensina o Noah um pouco mais sobre o César e como as coisas eram antigamente. Os três conseguem fugir ali desse grupo do gorila e tentam ir até onde o Clã da Águia foi levado para que eles pudessem libertá-los. Só que no meio do caminho o orangotango é levado pela correnteza do rio e a gente acha que ele morreu. E os outros dois, né, a May e o Noah, são capturados. Lá eles veem um grande reino composto de vários clãs de macacos diferentes que estão sendo escravizados por um autoproclamado rei dos macacos, o Próximos, que se diz o atual César, né? Ele deturpa as palavras do César original para conseguir se impor sobre os demais. César foi o primeiro ancião. Agora, eu sou César! Ele não é César. A intenção do Próximos era conseguir romper uma grande porta lacrada que daria a ele acesso a uma tecnologia avançada da humanidade e assim ele conseguir dar esse próximo passo na evolução da sociedade dos macacos. A garota, May, no entanto, ela sabe o quão perigoso isso ia ser para o restante da raça humana que estava espalhado pelo mundo, e aí ela, junto com o Noah, consegue se infiltrar dentro desse lugar, pegar de lá uma espécie de um HD externo que ia ajudar ela a comunicação entre as pessoas ao redor do mundo. Isso não fica muito bem explicado nessa parte ainda. E o plano dela era abrir as portas e explodir a barragem para que o mar invadisse e acabasse com tudo que tinha ali dentro, para que o Próximos não conseguisse acessar aquela tecnologia, enquanto o Noah e o seu clã fugiam dali livremente.
Só que as coisas não saem exatamente como planejado, né? E aí a May consegue lá o HD que ela queria, só que na hora deles fugirem dali, eles abrem as portas e dão de cara com o Próximos, que não quer deixar eles saírem dali. Aí a May revela que ela pegou uma arma, atira no macaco lá, que deixa o Próximos meio assustado e deixa ela vazada ali. E aí, quando ela sai, ela resolve explodir a barragem, mesmo com o Noah e o clã da Águia ali dentro, junto com os outros macacos, e problema deles. O mar então invade aquela instalação e acaba afogando boa parte dos macacos, mas o Noah e o clã da Águia, que são ótimos em escalada, eles conseguem ir subindo e saem com vida. Eles e também o Próximos, que acaba tendo um confronto final com o Noah no topo desse estabelecimento. Com a ajuda das águias, o Noah consegue derrotar o Próximos, que acaba caindo lá do precipício, e assim o clã da Águia é salvo. A May reencontra o Noah no final do filme e eles acabam ali em bons termos, apesar da moça ser uma baita mentirosa que estava segurando uma arma nas costas caso ela precisasse ali matar o Noah. No fim, a garota leva aquele HD que ela roubou lá para uma instalação com alguns outros seres humanos que ainda estavam intactos, né? E eles conseguem usar aquilo para usar alguns satélites e conseguir se comunicar com outro grupo de pessoas a muitos quilômetros de distância dali, dando uma esperança para a humanidade deles se reerguerem contra os macacos e conseguirem redominar o seu planeta Terra. Tá, essa é a história do filme, mas e as pontes? Vamos lá? Bom, para começar, o Noah é essa figura de um líder libertador que consegue resgatar o seu povo que está sendo escravizado por um imperador e eles conseguem escapar dali secos, enquanto que o mar afoga todos os seus inimigos. Onde que eu já vi isso antes? Claro, parece muito com a história de Moisés, né? Apesar que o nome Noah também sugira a figura de Noé e da arca, que salva apenas a família de Noé, e nesse caso apenas o clã de Noah. Uma outra ponte interessante é que o filme se passa muitos anos depois do protagonista César lá da trilogia, e o protagonista desse filme aqui, assim como todos os seus familiares ali do clã da Águia, não fazem ideia de quem é César ou do seu legado ou dos seus ensinamentos. César. Vergonhoso. Mascarados. Pegaram o nome dele. Distorceram as palavras. Quem é ele? Não é. Era. É o orangotango Haka que vai ensinar pro Noah quem que o César realmente era e como o César, que era pregado ali pelo grupo do Próximos, era uma grande farsa, como eles manipulavam as palavras do César original, que era sim um bom líder, um líder forte e cheio de compaixão. E isso me faz pensar em como a religião faz exatamente isso com a palavra de Deus. Ela deturpa as escrituras para escravizar as pessoas, dominando sobre elas e criando reinos e impérios para os seus líderes que só querem poder, enquanto eles pregam algo cada vez mais distante do propósito original. Coisas, por exemplo, como você vai ter cada vez mais coisas para você, ao invés da generosidade de que é melhor dar do que receber. Ainda sobre esse assunto, é engraçado ver como que para o contexto do filme, a ideia de seres humanos inteligentes e que conviviam com os macacos, e que na verdade os macacos eram mudos e limitados e viviam em jaulas como animais, era algo assim completamente absurdo na cabeça deles, que parecia até uma ficção. Houve um tempo onde humanos e macacos viveram lado a lado. Sei. É um enigma. Sei disso. Mas eles eram importantes para César. Bom, e para muita gente, as histórias da Bíblia, desde Adão e Eva até as mais recentes, né, como as de Jesus e dos seus seguidores,
também são tidas como uma ficção, como um faz de conta. O filme nos leva então a repensar coisas que a gente julga como fantasiosas, como possibilidades reais e que aconteceram não tem nem tanto tempo assim, mesmo que diante das realidades que a gente viva hoje, elas parecessem absurdas. Agora, talvez você que está me ouvindo já até acredite na Bíblia, mas vamos um pouquinho além. Na cena da ponte, o orangotango, Haka, se sacrifica para salvar a May e o Noah, e é levado lá pela correnteza do rio. E aí você vê que ele realmente acreditava naquilo que ele dizia. Ele conhecia mesmo quem o César tinha sido, quais eram as suas palavras, e ele vivia por elas a ponto de dar a sua própria vida por aquilo que ele acreditava. Uma coisa é você acreditar teoricamente, né? Outra é a sua fé te levar a viver de acordo com aquilo que você diz que acredita. Então me diz você está disposto a dar a sua vida por aquilo que a Bíblia diz? Falando na Bíblia, é interessante como no filme a figura do livro ou do conhecimento é muito importante para a trama. O conhecimento é tido como esse tesouro, o tesouro mais precioso que está lá aprisionado dentro das portas trancadas do cofre do Próximos. Mas, ao contrário dos macacos do filme, a gente tem acesso total à fonte de todo o conhecimento. Você tem acesso ao próprio Deus. É a Bíblia que diz isso pra gente, que se hoje você já rendeu a sua vida para Jesus, você já recebeu o Espírito Santo, então você tem a mente de Cristo. E ainda assim, muitas vezes a gente vive a vida como se esse bem tão precioso fosse algo desprezível e descartável. A gente precisa aprender a valorizar isso para que a gente não seja iludido por qualquer tipo de doutrina falsa por aí. Infelizmente, eu sou apenas um macaco mortal. Por isso, eu preciso chegar ao conhecimento que está naquele cofre. Para terminar, não podia faltar uma ponte com identidade, né? O Noah, no início do filme, ele perde o ovo que ele tinha ido lá pegar e tudo mais, que era importante para um ritual de passagem do clã dele, mas os seus amigos confrontam ele dizendo que estava tudo bem, porque o pai do Noah era o chefe, então ele ia abrir uma exceção para ele. Só que o Noah não vê isso bem assim não, a gente percebe isso algumas cenas depois, quando ele está explicando para o seu novo amigo, o orangotango, sobre a história das águias lá e tudo mais, e aí ele não canta e explica que ele não é como o seu pai. Só que no final do filme ele assume para si a sua verdadeira identidade, ele aceita quem ele realmente é, que ele é filho do chefe do clã das águias, que ele é sim o herdeiro da Águia do Sol, e que se ele acreditar nisso a ponto dele viver e agir de acordo com isso, então as águias vão responder ao seu comando e é assim que ele derrota o Próximos no final do filme. Não. Meu pai foi mestre dos pássaros. Ele cantou para águias. Mas não sou ele. Então não olhe para as circunstâncias ou para os erros que você cometeu, porque você não é os seus erros. Quem você é está atrelado a de quem você é filho. E todos nós, graças a Jesus, podemos hoje nos tornarmos filhos de Deus, o grande chefe do clã, não das águias, né? Mas de toda a humanidade. E essas foram as minhas pontes com o Planeta dos Macacos, O Reinado. Eu super recomendo esse e também os outros filmes da trilogia que rolou alguns anos atrás aí, porque eles são todos filmes muito interessantes e cheios de pontes para se criar. Aliás, é bem possível que mais pra frente eu acabe trazendo aí um desses, ou até os 3, sei lá, desses filmes da trilogia do Planeta dos Macacos aqui pro canal também. No mais, segue o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilha esse vídeo, o canal por lá, com seus amigos, com seus familiares. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.